Bom, então, de início, uma constatação, pessoal. Vou fazer algumas considerações introdutórias e depois eu vou me dedicar a um pequeno texto do Russell sobre a cultura. Então, como constatação introdutória, é difícil não notar isso, né? As obras iniciais do Russell tratam muito pouco sobre o tema da cultura. Russell, formado em matemática, se dedica inicialmente aos problemas de fundamentação da matemática e torna-se conhecido pela sua grande obra, na qual expande o problema da fundamentação para além do domínio da aritmética, levando em conta toda a lógica, com a obra Investigações Lógicas, em 1900, 1901. Em seguida, uma obra muito pertinente, talvez 1911, né? A Filosofia como Ciência Rigorosa. Ali talvez já apareça algum aspecto da cultura quando Russell critica o historicismo. E depois, 1913, a ideia para a fenomenologia pura e filosofia fenomenológica. A cultura aparece muito lateralmente como um tema passível de sofrer a redução fenomenológica. E o tema ali central é apresentar a fenomenologia transcendental a partir desse novo método, né? A redução fenomenológica, consolidada, é verdade, já desde 1907. Então, para os leitores de Russell, principalmente dessa primeira fase, parece que o autor não tinha muito a dizer sobre a cultura como um tema, preocupando-se principalmente com questões de fundamentação da ciência. Mas é verdade que já havia, sim, depois ficamos sabendo, né, com a publicação das Russellianas, né, já havia, assim, alguns manuscritos, desde cedo, né, 1900 e pouco, já sobre alguns temas relativos à cultura, temas também de sociologia, leitura e comentário de alguns sociólogos. Então, sabemos que era um tema que o Russell investigava. E, posteriormente, principalmente já no final da década de 10 e na década de 20, aí a cultura vai ganhando uma importância considerável. Até, talvez, o auge, se assim pudéssemos falar, né, da sua importância na década de 30, em que a cultura realmente se torna um ponto inescapável para a apresentação da fenomenologia. E realmente não era assim antes, né? Isso se consolida lá na famosa última obra, A Crise das Ciências Europeias, a Fenomenologia Transcendental. Temos um percurso em que a cultura ganha importância visível. Tudo bem? Isso me parece uma constatação, né, importante. Opa, cadê o... Aqui. Então, com o passar dos anos, o tema vai ganhando importância considerável. O Russell escreve bastante sobre o tema, principalmente a partir da década de 20, mas me parece, dada uma diversidade de manuscritos, que há uma chave que unifica a sua abordagem. E eu queria chegar, né, esboçar essa ideia com vocês hoje. Haveria, então, uma perspectiva russelliana no tratamento da cultura? Ela se caracterizaria como? Essa é a questão que eu gostaria de elaborar. Bom, poderíamos tomar diversos textos para buscar essa resposta. Nos textos finais, talvez ela esteja até mais evidente, mas eu julgo muito rico
abordar uns textos em que isso parece vai ganhando pouco a pouco uma forma, né? E os textos que, na verdade, um texto, né, que eu escolhi tratar, está publicado nessa coletânea, pessoal, em português, né? Europa, Crise e Renovação, né? Quem vocês conhecem, né? O Rafael está ali sinalizando. São os famosos artigos que Russell escreve para publicar no Japão. Veja só, né? Que relação intercultural fascinante, né? Tem uma bela história aqui por trás desses artigos. São os chamados artigos sobre a renovação cultural, preparados um pouquinho antes, né, de 23, 22, né, publicados em 23 e 24. Uma série de artigos. Então, tem essa perspectiva do Russell se comunicar, né, do Russell chegar ao grande público, se fazer entender e clarificar o seu método de abordagem. Esses são textos bastante úteis para talvez uma primeira abordagem sobre o autor, né? Eu estou dando aula, um comentário lateral, pessoal, no primeiro ano aqui na USP, e aí escolhi como textos de leitura os 3 primeiros artigos, né, por ser introdutórios, né? Mas aí percebi que não são tão introdutórios, mas enfim, paciência, né? Os alunos estão sofrendo um pouco no primeiro ano. Mas supostamente era para ser bastante introdutório. São textos que o Russell publicou num jornal, pessoal. Eles oferecem uma ocasião privilegiada para que nós entendamos um pouco do projeto do filósofo. E eu queria falar, retomar de modo curto, alguns aspectos sobre o primeiro artigo, né? O primeiro artigo chamado Renovação, seu problema e seu método. Tudo bem até aqui? O caminho. Nesse artigo, o tema da cultura é central e pelo menos de 2 maneiras. E a passagem da primeira à segunda maneira, nós vamos ver, né? Já vou tratar disso em breve, vai marcar muito bem qual é a especificidade, segundo o Russell, do tratamento filosófico da cultura, né? O que é que a filosofia poderia contribuir para a reflexão acerca da cultura, né? Considerando que já existem, né? Quando o Russell está escrevendo 23, né? A sociologia já está muito bem estabelecida, a antropologia já está muito bem estabelecida, com os seus métodos de trabalho, né? Geografia, história. Muito bem. Retomando o texto, né, do artigo, Renovação, seu problema e método, o que chama a atenção de início é um modo de apresentar o problema que nos soa altamente contemporâneo, né? O Russell lembra realmente aqui nessas primeiras páginas, até já vi alguns leitores falando, tem algo até do Foucault, né? Como se fosse um diagnóstico do presente. O ponto de partida é uma reflexão sobre a situação atual vivida. Isso é importante. Isso não é muito evidente, né, com um autor como o Russell, tantas vezes criticado por seu intelectualismo. Aqui o ponto de partida é a situação presente. O Russell faz, assim, como ponto de partida, certas constatações. E isso é muito importante. Ele começa com um diagnóstico de época, por assim dizer. E que época é essa, né? Está escrevendo em torno de 22, 23. Se lembrarmos da história, né, da Europa, é o pós-Primeira Guerra, né? O pós-Primeira Grande Guerra.
E a situação era terrível, né? Ali na Alemanha derrotada, e como o Russell diz já na primeira frase do seu artigo, continuou a ser massacrada, né, destruída não mais pelos meios militares, mas pelos meios econômicos, mencionando então a grande crise vivida pelo país. Chama atenção, né? Chama atenção esse diagnóstico, essa preocupação em fazer a diferenciação dos meios militares, dos meios econômicos de intervenção cultural. Há muitos detalhes aqui nesse início, né? Há muitos detalhes que marcam essa perspectiva de um diagnóstico do presente. O Russell fazendo isso já lá na década de 20, né? Não era assim tão intelectualista também, né? Como o pessoal queria ver o autor, né? Agora, verdade seja dita, né? O Russell não vai fazer uma grande pesquisa sociológica, uma análise de dados, não é isso, né? Ele vai se concentrar, essas constatações vão se concentrar num aspecto geral lá da nação alemã, né? Que é o aspecto da cultura. A cultura aparece como núcleo que concentra o diagnóstico de época do Russell. O diagnóstico de época não vai se estender por dados sociológicos variados, vai se concentrar numa análise da cultura. E o que é que o Russell nota? A cultura como centro, então, da vida nacional. O que é que o Russell nota? Aí também o diagnóstico já valorativo. O Russell nota que a cultura está em crise. A expressão dele é ausência de sentido. Ausência de sentido desta cultura, uma expressão bastante forte, né? Então, vamos marcar isso aqui. Ausência de sentido da cultura vigente. Russell tem aqui uma perspectiva da cultura como um conjunto de valores, de símbolos, não é tão específico, né? Mas que animaria certas perspectivas coletivas, certos projetos coletivos, e isso deixa de fazer sentido. Isso levou à guerra, a guerra praticamente destruiu a nação, é claro que a cultura foi abalada, né? Abalada de modo terrível. O Russell chega a falar, então, diante dessa ausência de sentido, numa espécie de solução quase dos laços nacionais, né? Situação dramática. Haveria a perda de o que ele chama, né, crença impulsionadora para a realização dos valores coletivos. Veja, né, uma espécie de pano de fundo partilhado, né, a nossa cultura. Deixamos de viver por meio dela, deixamos de valorar por meio dela, quando ela entra em crise. Essa me parece o resultado ali do seu diagnóstico inicial. Tudo bem? Crise da cultura. Essa noção de crise depois se torna central para o Russell, né, pessoal? Até a última obra, né, que se chama Crise das Ciências. Mas veja como já aparece antes, né, na década de 20. Então, crise da cultura, dissolução da crença impulsionadora para realizar os valores mais elevados. Tudo bem? Bom, Russell ainda avança um pouco mais no diagnóstico, né? Ele reconhece que, diante dessa situação de crise, possibilidades reativas variadas se configuraram. E ele vai rapidamente avaliá-las. O que se fez, né? O que se tendeu a fazer lá na nação alemã diante da situação de crise? Quais são as possibilidades de
reação. Ah, bom, o Russell diz uma possibilidade é um certo estado de paralisia, algo como um fatalismo. E isso estava embasado lá em certa literatura também, certos autores que tratavam disso. Inclusive, chega a mencionar aqui, de modo não sem citar os nomes, sem citar o nome, né, o Spengler, né, com o tema da decadência do Ocidente, isso aparece aqui, né, como se fosse algo inevitável. Né? Então, uma certa paralisia. O que fazer diante da crise? Nada. Vai acabar mesmo, né? É assim, tudo ruma para nada mesmo. Né? Um pouco assim, estou caricaturando um pouco, mas por aí, né? E um outro extremo seria um certo agir astuto que vai buscar vantagens sem se preocupar muito com os ideais ou os valores. Ele chega a falar em realpolitik, olha só, né? Você falando, né? Um termo assim, forte na pena do Russell, né? Uma análise de época mesmo, né? Ele também chega a falar realismo sem ideais. Grupos, né, corporativos buscando vantagens próprias, né? Imagino isso, né? Usando a política para atribuir vantagens próprias. Esses são os riscos, né? Os riscos diante da crise da cultura. E Russell nota também, tá, um certo horizonte de tentativa de ação racional. Claro, grupos, pessoas também tentando reagir a essa perspectiva, buscando um engajamento racional, buscando retomar os valores, o direcionamento via a racionalidade. Esse parece, então, o campo de possibilidades rastreado pelo Russell, ali continuando o seu diagnóstico, continuando a sua análise de época. Vamos marcar isso no esquema, pessoal. Quem quiser copiar, fica à vontade. Então, parece que o Russell sugere isso, né? Bom, o caminho seria esse engajamento racional, ativo como um guia para a vida pessoal e comunitária. E também aponta os riscos. Resumindo um pouco o que eu falei, né? Um enfraquecimento desse impulso, pessimismo, paralisia, fatalismo, né? Poderíamos pôr aqui também. E o outro lado, certo realismo sem ideais. Uma astúcia política imediatista. Esse é um pouco o quadro registrado pelo Russell. Então, essa configuraria uma primeira maneira do Russell abordar a cultura, traçando um diagnóstico concreto, observando ali o que acontece e fazendo uma análise do seu presente. Muito bem, mas o texto não para aí, né? Se parasse aí, seria uma espécie de notícia, né? Notícia de época, mas o artigo do Russell pretende mais, pretende muito mais. E a partir desse ponto, começa a ser estabelecida a abordagem especificamente filosófica. Veja, essa primeira abordagem não é tão diferente de uma abordagem histórica. Um historiador poderia fazer esses comentários também. Não tem nada muito específico aqui. Nenhuma grande contribuição do filósofo aqui. Chama atenção, então, na sequência do texto, falando de modos bem resumido, hein, pessoal? Na sequência do texto, o Russell nota que esse impulso, principalmente, né, tendo em vista ali aquela perspectiva que ele julga que seria mais produtiva, né, esse impulso racional, essa busca de retomar os valores guiados pela racionalidade, isso nós poderíamos dizer, com as nossas palavras hoje, isso seria... Você tem boas intenções, claro, você tem boas intenções para agir, para tentar, vamos mudar o mundo, né? Vamos mudar a perspectiva social, mas isso por si só não tem
clareza. O Russell usa esse termo, pessoal. Não tem clareza suficiente para evitar os riscos que ele aponta aqui, né? Esses extremos, né? Um paralisia, pessimismo, ou então um grande corporativismo interesseiro, né? Se pudéssemos falar assim. Aí a sua constatação dá um passo a mais, né? Já se afastando da questão do presente e avaliando a situação do ponto de vista mais geral. Vamos marcar isso aqui. Né? As reações, essas reações guiadas, né, muito mais por impulso afetivo, né, essa vontade de transformar, essa vontade de renovar uma cultura que está praticamente morta, essas reações não têm força, e o Russell acentua bastante, né, não tem clareza sobre o que fazer para chegar a essa tão sonhada renovação da cultura, a essa renovação dos valores em uma nova unidade nacional. E aí, mais um passo na exposição, né? Ué, de onde viria então essa clareza? O que poderia atribuir a segurança para que esse impulso renovador se cumprisse, né? Eu quero até ler aqui para vocês, nas palavras do autor, né? Diz o Russell, apenas a ciência estrita, pode aqui criar métodos seguros e resultados firmes. Apenas ela pode, por conseguinte, fornecer o trabalho teórico prévio de que uma reforma racional da cultura está dependente. Ele fala isso já lá no 10º parágrafo, né? Apenas a ciência estrita, pessoal, olha aí já é uma perspectiva bem diferente, né, que já vai levando a questão para um outro ponto, né, já distante do que seria um comentário do historiador, abrindo uma perspectiva filosófica particular. Qual é essa perspectiva filosófica? Em poucas palavras, né? Deixe-me colocar aqui. Seria preciso um rigor científico para dar clareza e força a esse impulso renovador, para que ele não ficasse apenas, como se diz, nas boas intenções, estivesse uma elucidação acerca dos métodos, dos caminhos a serem seguidos, tá? Dos resultados a serem alcançados. E para avançar nesse ponto, o Russell faz uma comparação. Comparação entre essa perspectiva científica, acho que muitos leitores também ficaram impressionados, né? Uma comparação entre essa perspectiva científica da cultura com outra perspectiva, essa sim, que já estaria consolidada e já ofereceria resultados marcantes. Qual é essa outra perspectiva? É o conhecimento científico da natureza. As ditas ciências naturais, também ditas ciências exatas, que tem a matemática como método central. E Russell nota, olha, em relação à natureza, conseguimos obter resultados bastante rigorosos que permitem uma modificação notável da prática. Não é? Veja a produção de tecnologia, né, pessoal? Nossa, isso, imagina o Russell falando em 1920, imagina 100 anos depois. Né? É realmente impressionante, né? O nível de domínio, capacidade transformativa que essas ciências, com base na matemática, conseguem atingir. Tudo bem? Então, um ponto de comparação. Em relação à natureza, o conhecimento científico conseguiu um enorme desenvolvimento prático.
E Russell menciona essa ideia de uma racionalização da empiria, né? Não é no sentido psicanalítico, não, é no sentido realmente de atribuir regra, de submeter os fatos a regras, né? Por assim dizer, domar a multiplicidade, a abundância dos fatos, submetendo-os aos princípios racionais. O que é que permitiu isso para o domínio da natureza, essa racionalização dos fatos, um conhecimento rigoroso? Aí Rousseau diz, foi a matemática. A matemática permitiu. A matemática é um conhecimento puro, um conhecimento, por assim dizer, a priori, mas que se aplica à facticidade natural e permite racionalizar, compreender por meio de regras, antever, prever os fatos da natureza e dominar, né? Claro. Né? Tudo bem? Então, uma racionalização. O conhecimento puro da ideia de natureza pela matemática permitiu a compreensão dos diversos domínios empíricos subsumidos a essa ideia, né, da natureza. É a partir dessa comparação que o Russell formula, então, uma proposta que aí me parece a maneira, saímos lá daquela primeira maneira, estamos chegando nessa segunda maneira, a maneira específica do filósofo no pensamento do Russell, né, para tratar da cultura. A ideia é promover um conhecimento de forma analógica ao que a matemática fez para a natureza. Né? Precisamos de um conhecimento puro, de um conhecimento a priori, que permita racionalizar os fenômenos particulares desse domínio chamado cultura. Tudo bem? Vamos marcar isso aqui. Aí Russell apresenta já uma proposta, né? Aqui já está realmente bem mais longe, né, do que um historiador poderia comentar, já é a proposta filosófica mesmo. Alcançar também a clareza científica no que se refere ao espírito, né? Espírito ou cultura. Estou usando igual aqui. De modo a clarificar racionalmente os fatos empíricos humanos. Tudo bem? Assim como a matemática permitiu racionalizar inúmeros fatos da natureza, e a matemática é um conhecimento a priori, deveria haver, da mesma forma, um conhecimento a priori que levasse à racionalização dos fatos sobre a cultura. Seria isso, aqui, né, é o horizonte que atribuiria aquela clareza que então guiaria o impulso renovador da cultura, evitando que ele se perdesse naqueles extremos que vimos, né? Paralisia e realismo sem ideais. Bom, muito bem, né? Então, se chegamos aqui, uma primeira ideia poderia ser o seguinte: tá bom, então vamos aplicar a matemática à cultura também, pronto. É uma ideia muito simples, que poderia ocorrer. Se a matemática fez isso com a natureza, joga a matemática na cultura também, e pronto, e já vamos resolver isso aqui rapidinho. Não é assim tão fácil, né? Para o Russell, não é. Seria muito bom se fosse assim, né? Não é assim tão fácil, né? A racionalização do espírito ou da cultura, né, tem as suas particularidades. Não é evidente que possamos simplesmente aplicar a matemática para racionalizar os fatos culturais
como fizemos com a natureza. Lógico, num sentido muito banal, lógico que a gente pode aplicar, contar 1, 2, 3, 4, mas não é bem isso, né? Não é essa a perspectiva. Seria um sentido muito mais profundo, né? De realmente encontrar fórmulas que pudessem mostrar uma certa regularidade exata nos fenômenos culturais. O Russell não é daqueles que acredita numa naturalização da cultura e das suas relações, pessoal. As coisas ficam em separado. Agora podemos nos perguntar, né? Os leitores certamente se perguntaram, mas por que não pode, né, aplicar a matemática à cultura? Por que não? E a resposta do Russell vem a seguir no texto. Né? A resposta é que, no nível da essência, daquilo que é o mais característico, daquilo que define, né, um evento, um fato, como sendo daquele tipo e não de outro, né? Os atributos essenciais. No nível da essência, há uma diferença entre natureza e cultura. E aqui realmente fica bem caracterizada a abordagem russelliana. Né? Não se trata de fazer etnografias para registrar a diversidade cultural. A perspectiva do Russell é capturar o que demarca a essência da cultura. E isso em contraste com a essência da natureza. Tudo bem o projeto do Russell? Começa a aparecer aqui, né? Bom, né, não avançando muito mais, né, vamos apenas apresentar de modo sumário a resposta. Qual seria, temos muitos sumários, levando em conta só o que o Russell diz nesse artigo aqui, né? Qual seria a essência da natureza? Uma pergunta interessante, pessoal. O que o Russell quer saber é o seguinte: dos milhares, milhões, bilhões de fenômenos naturais, nós podemos reconhecer, o que marcaria justamente esses fenômenos como naturais? Por que você chamaria esse fenômeno de natural? O que é que atribui a naturalidade da natureza, por assim dizer? Quais são as características essenciais? E o Russell vai responder: a espaço-temporalidade, enquanto relações exteriores, né, entre as coisas, e a conexão causal entre os eventos ou coisas. Isso marcaria a natureza nos seus mais diversos fenômenos, né, fenômenos físicos, fenômenos elétricos, fenômenos cinéticos, nossa, magnéticos, depois mesmo a questão da vida, né, os fenômenos biológicos, tal, as reações químicas, tal. Tudo isso pressuporia essa forma espaço-temporal e a conexão causal. Agora veja, em contraste a isso, a pergunta, né, que o Russell se põe: qual é a essência da cultura? Qual é a essência do espírito, se quisermos? E ali o Russell trata do espírito, mesmo no seu nível individual, né, das pessoas, nós aqui, e das relações institucionais, né, que seria o espírito coletivo. O que é que marca a cultura nesse sentido amplo, né? O espírito individual, o espírito coletivo? E uma palavra, pessoal, uma palavra aqui, a diferença, né, é a motivação. O termo é motivação. Vamos marcar aqui. O espírito, diferentes níveis de conexões de motivação, né? Um termo amplo, né? Não tem só aquele sentido, o sentido banal que a gente usa, né?
Você vai ver a aula do professor Sacrini, não estou muito motivado, não. Então tá bom, tá. Não é isso, né? Essa motivação no sentido banal, né? Que os coachings tentam ficar enfiando na gente, não é nada disso, né? Graças a Deus. Né? É uma outra ideia, né? É a motivação como uma conexão de sentido. Como é que as pessoas agem? As pessoas agem movidas por motivos. Tem motivos para agir. A pessoa não é uma pedra que rola apenas, conforme condições necessárias ou suficientes, né, para produzir efeitos causais. A pessoa responde a motivos. Ela age conforme o sentido daquilo que a motiva e o sentido daquilo que ela almeja, a finalidade. Olha, veja o que eu estou dizendo, isso é irredutível, não tem isso na natureza. Não tem motivação na natureza. Na natureza tem sequência de eventos conforme condições necessárias ou suficientes. E aí o efeito pode ou não aparecer. Não tem um sentido, não tem um motivo. Mas na cultura, as relações são essencialmente motivadas. E apenas para mencionar, pessoal, não vou entrar em detalhes, o Russell comenta 2 níveis da relação de motivação. Primeiro, o eu e a sua própria vida. O nosso desenvolvimento histórico, né, de cada um. Cada um de nós, se fosse retomar a sua própria história, encontraria laços de motivação, motivos que nos levaram a fazer ou a deixar de fazer tais e tais coisas. Motivos. Por meio dos quais constituímos aquilo que somos, né? Depois tem uma distinção, né? O motivo não é uma coisa volitiva, não é que eu queira, né? Isso também acontece comigo passivamente, né? Depois isso tem qualificações, né? O Russell não faz muito isso nesse artigo, mas nós sabemos disso. E também os eus interagindo por meio de atos sociais. Os atos sociais, as relações sociais no interior de um campo cultural. O que move as pessoas, os motivos, as razões. O que move ou o que deixa de mover também. Por meio dessa noção de motivação, abre-se a perspectiva de entender as ações humanas como ações que se submetem a um tipo especial de regra. Não é a regra causal, né? A regra causal diz tal coisa vai acontecer sob tal e tal condição necessária ou suficiente. Trata-se agora de regras normativas. Uma normatividade que permite julgar os atos como corretos ou incorretos. Você não pode falar para uma pedra que rolou, olha, pedra está rolando incorretamente. Não está, ela só está rolando, conforme as condições básicas do sistema físico, é só isso. Né? Não tem correto ou incorreto. Mas para os seres humanos tem. Para a cultura tem. Correto ou incorreto, racional ou irracional. Os fenômenos da cultura, no geral, os fenômenos humanos, se submetem à normatividade da correção ou da incorreção, da racionalidade e da irracionalidade. E isso abre uma nova perspectiva de racionalizar os fenômenos da cultura, os fenômenos humanos, né? Conforme aquilo que é o correto, conforme normas. O Russo chega a dizer normas até lógicas, claro, mas em particular chama a atenção normas éticas, né? Tem uma eticidade do comportar-se humano e poderia ser pensada em seu aspecto essencial, seu aspecto de essência. Tudo bem? Então, não vamos perder o fio da nossa meada, né? Já estou me encaminhando para o final. Eu estou falando tudo isso para fazer um contraste entre
as essências da natureza e do espírito. Por quê? No caso da natureza, houve uma racionalização, né? Nós já passamos por isso, por essa fase na história. As ciências conseguiram dominar os fenômenos empíricos a partir de uma ciência pura especial, que é a matemática. Daria para fazer isso em relação à cultura? Não daria. A matemática é um instrumento excelente para capturar as relações de causalidade, mas e as relações de motivação, as relações éticas, conforme normas do correto e do incorreto? Não é uma questão da matemática, né? Pelo menos dessa matemática aplicada da física. Né? Não é isso. Precisaríamos de outro modelo para chegar a esse conhecimento a priori do humano. E aí, já lá no finalzinho do artigo, o Russell vai dizer, nós não dispomos, ele está pensando isso em 1920, né, 22, não dispomos ainda de ciências na área da cultura que fornecessem essa análise da essência do fenômeno humano, se assim quisermos. Né? Não temos isso ainda. As ciências espirituais empíricas disponíveis não conseguem completar a racionalização capaz de guiar a renovação. O Russell também nota, né, não vou desenvolver muito isso aqui, mas que essa perspectiva normativa, ela opera em nós. Ela opera, por exemplo, lá nas pessoas que estavam lá com boa intenção, querendo renovar a cultura alemã, opera aqui, não. Nós vemos vários casos também aqui na cultura brasileira, as pessoas motivadas por boas intenções, porque se você julga que a sua cultura ela está em crise, você deve ter implícita a norma do que seria uma cultura plena, né? Por que está em crise? Qual seria o ponto de vista a partir do qual você julga que está em crise? Esse é o ponto do Russell. Nós temos implicitamente ao nosso agir ideias, o que ele diz, né, de uma humanidade verdadeira. Né? Se essa humanidade, se nós julgamos, é uma humanidade indigna, como é que nós podemos fazer esse juízo? A partir de qual perspectiva? O Russell, nesse início dos textos, ele diz, nós jogamos com isso o tempo todo, nós supomos essas normas a priori, que nos ajudam diante da multiplicidade de fenômenos culturais. Bom, para encerrar, então, qual é a perspectiva que vai predominar no Russell relativamente à cultura? Não é aquela perspectiva inicial, por mais rica que ela seja, de um diagnóstico do presente, aquilo vai servir como ocasião para o Russell expandir um projeto que já era o seu, já era desde o início, que é uma análise da essência, uma análise dos fenômenos via essência. A perspectiva que fica aberta relativamente à cultura é a seguinte: caberia desenvolver essa ciência eidética, o eidético, né, se refere à essência, agora acerca da cultura, uma espécie de lógica a priori da cultura. O Russell chega a falar disso alguns anos depois, né, em 1929, no finalzinho de Lógica Formal e Transcendental, ele fala dessa ciência, dessa lógica da cultura, e depois também mantém essa perspectiva nos textos finais sobre a crise da ciência. Essa seria, no meu entender, a perspectiva geral pela qual Russell aborda o tema da cultura, a criação de um conhecimento eidético que respeite as particularidades da essência do fenômeno humano. Tudo bem, pessoal, mas não vou cansá-los mais. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço a paciência e fico aberto a questões, comentários, críticas. Fiquem à vontade, tá bom?